Estamos de volta com a rodada final. E contra quem vamos jogar? WGM Dina. Será que vamos levar uma surra? Um pouco triste, pois não jogaremos o Sistema Londres nem estamos a fim de jogar o Gambito inglês. Então colocamos nossa fé na deprimente linha anti-D4 cheia de erros. Nosso plano é avançar com o cavalinho. Toma, coloca o bispo ali, Roque, e acredita que isso não tá tão ruim. Essa é uma das posições mais irritantes. Não gosto disso porque ao colocarmos o bispo ali, ele faz o roque e vai nos apertando aos poucos. Eu já não gosto da minha posição. É por isso que a gente não gosta desse lance de D4. Hora de começar a jogar uns lances com o C e tudo mais. Enfim, vamos manter a calma. Vamos tentar jogar xadrez se o xadrez estiver funcionando. Trazer o bispo para fora é o caminho. O plano é simplesmente saltar, fazer o roque e seguir o jogo. E as brancas já estão na frente no tempo. A gente não está feliz. Não é um bom sinal. Temos que confiar na nossa formação, cara. Jogamos assim sempre. Coloca o bispo ali, salta com a peça ali, vai pro lance com o C. Toma, tenta avançar um pouco. Uf! Mesmo que a engine diga que não está ruim, a gente está tentando improvisar, não é uma boa ideia. A recomendação da engine é ir de C direto e disputar o centro. Mas a gente gosta mais de jogar com o peão C indo para isso, para aquilo, para uma jogada mais atrasada. Estamos realmente tentando mudar nosso estilo de jogo. Nunca é uma boa ideia, mas achamos que pelo nosso tradicional B indo para cá e para lá, acabaríamos enrolados igual um burrito. E pensando numa abertura numa partida rápida, dá para ver claramente que depois de perder tantas partidas nas últimas 6 rodadas, a confiança realmente foi abalada. Estamos com pouca confiança, então não estamos confiando nos nossos lances naturais, nas aberturas naturais. Tentamos superar isso, mas não conseguimos. Não supere, apenas acredite em si. Só que é difícil acreditar em si quando se perde uma partida após a outra. É vida triste, mas então eu não espero que a gente coloque o peão ali, o bispo ali, o cavalinho ali, o C ali e coloque nossa fé em um erro grotesco. E tecnicamente nós não vacilamos, mas eu chamaria isso de uma baita furada porque nunca jogamos esse tipo de configuração. Por algum motivo bobo nesse jogo decidimos fazer isso. As brancas têm posição confortável, basta desenvolver o cavalinho, rocar e romper o centro na hora certa. Talvez até levar o cavalinho para o centro, dane-se. E as brancas vão ter umas chances de ataque insanas. Ela tá olhando para a câmera pensando, tipo, como que esse bobão é 2000? Mano, comprou o rating na Amazon ou o quê? A gente tá tentando beber água e ser descolado, mas não somos nada calmos. Já fizemos besteira, a gente vacilou, já estragamos tudo. Ela sabe que a melhor maneira na abertura era disputar o centro. Toda vovó sabe disso, então ela também sabe. Então é uma vida meio triste. Enfim, o cavalo pulou, joga simples, faz o roque, pula e ataca. Podemos colocar o bispo aqui, o cavalo ali e ainda seguir com nosso plano na coluna C. Mas do jeito que usamos nosso tempo, do jeito que jogamos, eu vejo uma colheita de tomates ou talvez um pouco de limão e podemos fazer uma limonada. Nenhum dos dois sei lá, está bom. É meio triste, mas às vezes é assim mesmo, então estamos pensando no tempo. A gente coloca o bispo ali, limão na nossa cara. Branco é ainda melhor, o plano é simples. Empurra, chuta com o cavalo. A gente não quer pegar porque o gordinho entra. Os dois bispos querem atacar e vamos nos complicar. Se colocarmos o bispo de volta, qual o sentido? Só para ser eliminado? Só para tentar o peão aqui. Essa tentação é tentadora demais, mas foi uma tentação ruim. Agora ir para lá também é ruim porque ele vai imediatamente para G, recua e eu simplesmente não sei. Dissemos que essa era a ideia, mas eu não sei. Eu simplesmente não sei o que estamos fazendo. Às vezes você vê seu jogo e pensa, o que eu estava pensando? Claramente eu não estava pensando. O que eu estava fazendo? Ok, ainda não está tão ruim. As brancas estão melhores por 0,67. O 6-7 ataca de novo. Sempre essas travessuras do 6-7. Enfim, ainda podemos avançar o cavalinho aqui. Talvez tentar aquele super ideia de adiar o C5, ok? Avançamos o cavalinho. Não é o fim do mundo. Tá difícil aqui. Estamos com 7 minutos enquanto o branco tem 9 minutos e 40 segundos. Não tá bonito.
Nunca fomos os bonitões mesmo. Beleza, qual é o caminho para o branco continuar? Colocar a torre aqui na coluna C parece ser a abordagem tradicional, onde você diz que terminou o desenvolvimento e aí vai pensar no que fazer. Beleza, mano, jogou sem gastar muito tempo pensando. O problema é que eu não faço ideia do que fazer. Tipo, C é geralmente o plano das pretas, mas claramente não estamos interessados nisso. Talvez a gente possa colocar a torre aqui, mover o cavalo por esse caminho, tentar colocar o bispo ali e se livrar desse bispo. Algo assim faz sentido. É uma ideia meio sem sentido porque não ameaça nada, e as brancas podem simplesmente colocar o bispo aqui e depois a dama ali, tentar ir por ali, tirar o cavalo e trazer o bispo. Plano típico das brancas. Estamos com 6 minutos e 50 segundos. Colocamos a torre ali, o fiche, e as brancas já deram pré-lance. Ela disse, sei o que você pensa, sei que não pensa em nada, então vida triste para você. O fiche sugere uma jogada de bispo para pressionar o cavalo, mas não entendo o motivo. Outra opção é posicionar a torre aqui e imitar a estratégia das brancas. E outro plano é colocar o bispo ali. Tente ser descolado. Mas, lembre-se, colocamos a torre aqui com a ideia de entrar com o cavalo, então é isso que provavelmente vamos fazer. Não é bom sinal, pois ao saltar com o pônei assim, dá a branca chance de entrar com o cavalo por aquele lado. Perdemos o controle daquela casa e isso pode nos prejudicar. Isso pode realmente nos prejudicar. Então, se esperamos, a branca não vai hesitar. E ela jogou em 1 segundo. Ela nem hesitou. Ufa! Agora talvez o bispo volte e role alguma ideia com o peão do F para expulsar esse bispo, abrir a coluna para a torre e tudo mais. Colocamos o bispo ali, mas o problema é, por que isso está pré-movendo o jogo todo? Se eu capturar, será que é uma má ideia? Porque provavelmente vão capturar com o peão para ganhar um tempo para empurrar o cavalo todo para trás e depois F em F. E olha esses peões avançando. Olha o atirador de elite da dimensão 69, olha os peões. Está ruim aqui. A melhor jogada é recuar esse cavalo para talvez conseguir algum tipo de lance F. Vou capturar o cavalo. Esse é o lance que eu estava preparando nos últimos 3 lances, então não tem como a gente não fazer isso. Ela ainda está tranquila com 9 minutos e 20 segundos. A gente está sofrendo com 5 minutos. Ter o dobro do tempo no rápido é outra coisa. O xadrez não estava do nosso lado nessa última rodada da arena de rápidas. Vamos terminar o torneio com algo triste, sei lá, 1,5 ponto ou 2,5 pontos, algo assim. Vamos ganhar uns pontinhos doces, tipo mais 20 de rating e tal. Então, não foi o pior torneio, mas não é legal terminar com uma derrota. Pode parecer que estamos chorando cedo demais. Não estamos em desvantagem de material, mas eu sei que ela não vai errar numa posição tão bonita assim. Uma posição dos sonhos, como você diz, quando aprende aberturas assim, pensa, nunca vai conseguir porque nenhum adversário será ingênuo o bastante para permitir isso. Ninguém seria tolo de pegar o cavalinho, mas nós é que acabamos sendo bobos. Sabe, o nome Giga Bobo meio que fala por si só. Peão captura cavalinho em apuros. Parece que o melhor é saltar com o cavalinho ali e trocar. E sim, a gente perde o peão depois que ele faz o serviço dele, mas pelo menos a gente alivia a tensão tirando algumas das peças leves. Agora que eu olho faz sentido, mas durante a partida não fazia sentido nenhum, e a gente recuou e dane-se. Ufa! Outro peão está prestes a avançar. Então a gente mandou um dane-se de volta. Esse é o melhor lance para evitar que o peão avance, e parecia que estávamos criando algum tipo de bloqueio. E talvez eu consiga me safar com isso. Talvez eu possa colocar a dama ali, cutucar para cá, para lá e aumentar algum tipo de chance de contra-ataque. Eu estava começando a ter um pouco de fé em nós mesmos. Vamos ver o quanto somos fiéis. O gordinho entra, simplesmente atacando o peãozinho 2 vezes. E não há uma boa maneira de salvá-lo. Se eu jogar G tentando salvar esse peão, perdemos aquele peão. Então o peão está perdido. Opa, eu não vi isso. Não percebemos que a dama podia avançar com o peão no jogo, então contra-atacamos. Se você pegar esse, eu pego este ou aquele. O fiche parece sugerir que você pode arriscar e pegar o doce. Também tem uma dama para virar rei. E existe uma maneira de salvar ambos os peões.
basta mover o cavalinho para cá e salvar os dois com o cavalinho. Um lance um pouco difícil de perceber. Movimentos para trás são complicados, mas essa é uma das recomendações do Fish, voltar e salvar todos eles. E isso meio que acaba com o meu contrajogo, o que é meio irritante. Uma das minhas ideias era avançar, fazer um ataque duplo como na infância, trazer o grandalhão e buscar algo. Me dar algum contrajogo porque a gente precisa de um respiro ou de alguma coisa que a gente precise. Ou a gente precisava. Esse é o divertido. Esse é o chato. O que as brancas estão aprontando? E a White está. Usando bem o tempo, ela percebe que esse é um momento crucial. Se ela conseguir descobrir alguns lances, nosso contrajogo estará perdido. Já estamos com apenas 4 minutos, então não temos tempo suficiente para criar algum caos. Nós vamos simplesmente desmoronar. Talvez ainda pense em jogar G. Ok, o cavalo voltou e agora estamos tristes. Acho que você vai de peão D, mas não sei exatamente o que estamos fazendo com o peão D. Tipo, toma, cheque e o rei pode fugir. Não é o fim do mundo. O senhor pode voltar e salvar isso, quero dizer. Talvez você devesse pular com esse cavalo aqui, deixar o peão morrer, tomar. E assim, sim, perdemos o peão, mas o cavalo está no centro. Não tem ninguém para capturar. Podemos dizer que é um pesadelo. Os peões realmente parecem assustadores, mas talvez não esteja tão ruim assim. Essa foi uma afirmação razoável, mas eu não acreditei. Gastei mais um bom tempo pensando. E o tempo começou a passar e estamos com 3 minutos e 20 segundos. Nossa! É isso que ocorre quando um jogador de xadrez online joga presencialmente. Eles simplesmente não sabem o que fazer. Eles tentam, mas no final só choram. Fica no chess.com, cara. Esse negócio de jogar presencialmente não é pra gente. Vamos tentar mesmo assim. O jogo continua e ainda não perdemos nenhuma peça. A gente foi na plano com o peão do limão, é o caminho. Ela estava preparada. Ela sabia o que a gente queria. Vida triste, então capturar não muda nada porque as brancas podem simplesmente recuperar, focar, tem a defesa. E o que a gente está fazendo mesmo? Cena meio triste. O problema é o tempo. Vamos de peão C. Depois de capturar, dá para recuperar. Esse peão incomoda. Talvez eu coloque a torre na coluna dele. Captura, traz a torre para a 7ª em algum lugar. Isso dá o contrajogo pra gente. Deixa eu acreditar nisso. Por que você não captura o peão e diz, você não tem contrajogo, vai ser um apreciador de capturas, a seta no anel, a dama captura, e agora qual é seu plano? Avançamos os peões, você está com um peão a menos e pior. Ela pensou e pegou o doce, e nós ficamos tristes, tecnicamente não precisamos derrubar o bispo porque temos uma boa proteção. Podemos ignorar isso e colocar uma torre aqui em algum lugar e seguir com o nosso dia, mas o problema é o tempo. Temos 2 minutos, ela tem 7, 4 vezes mais que eu. Estamos com um peão a menos, isso também é um problema, a posição está pior, isso também é um problema. Mas o verdadeiro problema é que não temos um plano. Sabe o que dizem? É melhor ter um plano ruim do que não ter plano nenhum, e nós nem sequer tínhamos um plano ruim. O que podemos fazer? Descer o bispo. Pede para o garoto levar o baraque, e aí talvez a gente jogue o cavalo aqui, tentando criar algum tipo de bracket de pônei break. Não bracket de baraque. Bracket, bloqueia. Esquecemos como falar inglês. Então estamos tentando criar algum tipo de bloqueio. Digamos que seus peões são bons, mas pelo menos eles estão meio dobrados. Se você capturar aqui, eu entro. Não podemos entrar. Tem um cavalinho livre ali. Se pudesse fazer isso, seria bom. Mas não é uma possibilidade. O problema é que as brancas não têm pressa para fazer nada porque não temos ameaças diretas. Algo como a dama aqui, começando lentamente a avançar esses peões e levando numa boa. Ela é a tranquila? Talvez ela seja. Não. Ok, mesmo que o peixe de limão, ainda acho meio rude. O plano é simplesmente empurrar e empurrar isso para o lixo, esse tipo de negócio. Se eu pegar o peão, talvez não seja boa ideia. Pode pegar de outro jeito, mas os imponentes ficam soltos. Capturas com o bispo fazem sentido. Salvamos aqui, você salva ali, cutuca ali. Isso não resolve nada.
As brancas ficam satisfeitas. Só recuperar, salvar e atacar esse peão 2 vezes. Ele já está bem. A gente vai para o centro. O cavalinho realmente parece bom no centro, mas é só aparência. É só uma peça de decoração. Não faz nada. Não posso avançar agora porque esse peão está caindo, mas talvez você possa preparar isso. Eu não sei exatamente como você prepara isso. Acho que você pode capturar o cavalo e dizer que não tem nada. Torre aqui. Agora a torre salva esse peão, então o cavalo está livre para saltar. A gente recua com o cavalo porque não fazia ideia do que fazer e queria jogar rápido, e agora esse cavalo está pronto para enlouquecer em uma dessas casas. A torre entra de olho na coluna D, na coluna, e o cavalo entra. O peão pode realmente avançar com a ideia de entrar, desviar o grandão, sacrificar, entrar na festa em algum lugar. Não está parecendo bom. O melhor é pôr a dama aqui e fazer ataque duplo, propor a troca de damas e ir para um final com um peão a menos. Dá para lutar. O problema é que esse cavalinho ataca o peão 2 vezes. Isso também é um problema. Tipo, ele quer entrar e ainda tenta ganhar o peão, deixando o cavalinho sob ataque. Então, uma ideia simples é jogar a torre aqui para ativar a pior peça e estamos condenados. Estamos completamente perdidos. Eu realmente não quero voltar com o cavalo que acabamos de mover para salvar o peão. Mesmo se eu mover, tem um avanço para enxotá-lo. Afinal, o que estamos fazendo? E não dá para salvar com a torre aqui porque tem cavalo. Mas então decidimos não ir por esse caminho, mas por aquele, mas isso não muda nada. Tem o peãozinho avançando com o cavalo. O que a gente faz? O que a gente está fazendo? Tipo, a gente só volta. A quantidade de tempos de peça que a gente desperdiçou é insana. Fomos aqui, aqui, aqui e agora vamos voltar. Cara, a gente tá ruim. Simplesmente ruim. Não tem outra forma de dizer. Vida triste de cavalo. Simples F aqui e parece que acabou. Tipo, toma a dama, vai por esse lado, por aquele lado. Quero dizer, literalmente qualquer lance vence nesse ponto. Com esse peão, faço ataque duplo e ganho glória. A posição está tão ruim assim. Não estamos perdendo material, mas o fish já dá mais 7. É só uma conversão muito limpa pelo lado das brancas. Ela está olhando direto na alma dela. Ela está tipo, mano, será que ele é burro mesmo? Mano, ele é burro mesmo. Ele tentou jogar D5, mas não era para ser. Aparentemente, Pichu recomenda sacrificar a torre por algum motivo para continuar, mas não desse jeito. Posicionamos a torre ali, esperando algum avanço. Podemos ir e nos esconder atrás dos peões. Não tem como isso funcionar. Simplesmente pegue o peão e exploda a casa na árvore. Não tem ursinhos de pelúcia para a gente se esconder atrás. Vamos capturar com o rei. E eu não sei, saltar com o cavalo aqui funciona. Cheque de torre parece bom. Torre na cesta parece bom. Muitas opções boas. Não tem como errar dando cheque na gente. Nosso rei pode ir para lá, mas aí pode ter um cheque de dama levando a uma ameaça de mate. Colocamos o rei no canto. Simplesmente pula com o cavalo. Aparentemente, há um mate em 9. A dama está prestes a entrar e acabar com a gente. Podemos sacrificar a torre. Estamos com menos de 10 segundos, estoure nosso tempo. 5, 4, 3. Sacrificamos a torre, mas não temos Gotham. Nós somos o Gotham de baixo orçamento. Posso capturar com o peão e a dama vai capturar, inevitavelmente. Aparentemente não era esse o caminho. A torre era melhor, o fish tá viajando, esse cavalo dá cheque para desviar o grandão. Tentamos, choramos.